Qual foi o CD brasileiro mais vendido de 2003? Letra A, Xuxa Só para Baixinhos 4. Letra B, Mulheres Apaixonadas. Ou letra C, Pra Sempre, de Roberto Carlos. Ai, eu vou chutar. Vai lá. Eu vou chutar. Tem que ser a B, não é possível. Mulheres Apaixonadas. É. Ponto pra Isadora, exatamente. É a trilha Nossa, sonora mais que a Xu. Mais que a Xu. A Xu é em terceiro e o Roberto Carlos tá na frente. É a maior trilha. E a trilha sonora de Mulheres Apaixonadas é uma das trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos. E ela tem versões diferentes. Tanto internacional quanto a nacional, elas tiveram alta circulação. Eu tenho. É que vinha o CD duplo, né? Isso. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oiê, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a gente vai voltar 20 anos no tempo para relembrar alguns dos melhores discos lançados em 2003, quando nós éramos babies. E para participar dessa conversa, nós temos um sexagenário aqui, alguém que viveu muito além desse tempo. Maurício Amêndola, seja muito bem-vindo de volta ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite e pelas palavras, Kleber. 2003 eu já era mocinho, pai, já. Assim, já era pai, tinha três filhos, tava no 6º emprego, tava dando entrada no INSS. Gostava de Oasis ainda. Boa. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida? Mas antes, a gente convida quem tá ouvindo a gente aí, segue a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Temos o nosso site, vamos falar sobre música.com.br também, fica todas as diquinhas compiladas por lá. A gente também tem o nosso Padrim, certo? Nosso lugar onde você pode nos ajudar financeiramente, olha que legal. Passa lá, padrim.com.br/podcast VFSM e a partir de R$5 vocês podem ajudar a gente aqui com o nosso TI, né, com a nossa infraestrutura. E vocês ganham regalias pagando R$5. Kleber, o que esse pessoal ganha? As pessoas têm acesso ao nosso grupo fechado para os assinantes, onde a discussão e as carícias entre os membros rola solta. Vocês ouvem programas com muita antecedência e participam aqui, ó, da gravação ao vivo. Hoje estamos cheios aqui, porque está ela, cheia. Maria Lua, Fabrício Neri, Tuane Malman, Beatruzes, Gabriel Cordeiro, que é um personagem de mangá, que olha só o avatarzinho dele ali, chique. Gabriel Benevides, tem o Valmor Viana, tem o Jefferson Cozenies, que é quase um personagem aqui toda semana, o Roberto de Souza e o Pedro Carvalho, que são os nossos apoiadores queridos do coração e mantêm esse podcast vivo. Bom, e também quero deixar aqui comunicado que a gente tem as nossas playlists. O Nick tá lá super alimentando elas. Com mais um projeto que vai diquinhas. cair logo, logo. Ei, para com essa bad vibe aqui, cara. E também comunicar que no nosso site ficam os links, tá, moçada? De tudo resumidinho lá das dicas. É isso, bora começar. Boa! Vamos falar sobre música, gente. E eu já lanço a pergunta pro nosso querido convidado aqui. Onde você estava em 2003, Maurício? Onde eu estava em 2003? Eu ia fazer 13 anos. Ó. Eu tava A gente tem a mesma idade. Você é de 90. Sou de E 90. você que quis atacar a idade dele. Mas eu tinha 13 anos, eu tava na 7ª série. E acho que, musicalmente, assim, foi uma época que eu parei um pouco de ouvir, assim, Oasis e Pearl Jam, assim. Mas foi uma época que eu comecei a ouvir muito hardcore, isso que é louco, assim. Foi uma época que eu ouvi Dead Fish, Millencolin, Garage Fuzz, assim. Uma época meio doida, assim. Mas acho que também foi um período que eu comecei a acompanhar a MTV de um jeito um pouco mais, assim... Sim. Não sei se crítico é a palavra, mas... Profissional. Sabe, tipo, entender coisas... tipo, entender de coisas que você também não gosta, assim, sabe? Foi meio essa época, assim, de também saber das coisas, não só... Acho que eu tirei um pouco de ficar meio bitolado no que eu gostava. Acho que foi meio que essa época. Mas foi uma época que eu não tenho como, assim, fugir do hardcore, que eu ouvia muito essa época, assim. Boa. Você já conhecia a Isadora nessa época? Eu conheci ela nessa época. Foi exatamente nessa época. De 2003, entre 2003 e 2005. Acho que foi isso, né, Isa? Ela usava o fichário do Strokes? Tudo era Strokes nessa época. Absolutamente tudo era Strokes. Pra Isadora nessa época. Sabe o que eles faziam? Eu vou denunciar aqui. O Maurício e os amigos dele, eles pegavam e inventavam o nome de umas bandas que não existiam. E aí eles começaram, tipo, bem nome UK, assim. E aí tinha uma menina, eu não lembro quem era, mas daí sempre ela falava, ai, conheço. Sim. E aí, tipo, eu pegava e, tipo, falava,
Acho que essa eu não conheço, não. Nunca ouvi falar. Ei, você conhece os Suckers? Ai, conheço. Claro. Tem uma que era Miracle All Finish, eu lembro que a gente inventou esse nome. Ridículo. A menina falou assim, adoro, velho, muito bom. Bobeira. Mas já que você tá aí, Isadora, conta onde você estava, o que você estava fazendo em 2003. Gente, 2003 é o ano, hein? É o ano definitivo para mim. Porque chega até mim Room of Fire dos Strokes. Porque antes eu só gostava ali de ver, né, Strokes na MTV. Curtia os Sandy singles, Júnior. os clipes. Sandy Júnior. Um pouquinho antes, né? 2003 eu já tava ali abandonando as coisas todas. Sei. E aí eu entrei pra seita mesmo. Tipo, aí eu... Caras, é Strokes, é sobre isso. E vamos lá para sempre. E no Irapuru, na escola, né? Ouvindo música. Não, só outra coisa que eu ia falar que foi numa época de muitos CDs, assim, também, sabe? Tipo, ir nas lojas americanas, comprar aqueles de R$14,90, assim. É isso, é isso. Tudo. E você, Renan Guerra, que não tinha CD onde você morava, o que você fazia? Ele Tinha CD pirata. Eu tinha a trilha sonora de Mulheres Apaixonadas, pirata, porque eu estava baforando Mulheres Apaixonadas. Era só o que eu fazia, era assistir novela o dia inteiro. E eu era viciado nessa. É só isso? Você não vai contar onde você falar. Eu era uma criança, eu tava no interior, vendo também, indo pra Tudo. escola, não tinha nada muito especial. Eu tinha Eu não era 11 tão velha. anos. Esqueci de falar, o Renan era mais novo ainda. 10? 9? Quantos anos tinha? Tinha uns 9 anos, eu acho. É. 9, 10, 12. Um baby. E você, Nick Silva, que já era um senhor aposentado nessa época? Putz, eu tava… Se você estava na 7ª, então eu tava na 8ª. E uma das coisas que eu mais me lembro… Se você não reprovou em nenhum ano, Não, que não. pode ser que tenha acontecido, sim. Eu me lembro muito de começar a gravar e baixar muito disco, tipo, em MP3 e coisas assim. Queimar CD, você queimava CD. E Nero. Delícia. No Nero, comprava Sim. aquele tubão gigante de plástico. eu lembro que nessa época específica, eu tava muito na música emo, mas não a que tava rolando na época, que já tinha rolado antes, tipo, anos 90. E eu lembro desse ano conhecer Fugazi, que pra mim foi uma grande, tipo, explosão de cabeças, assim. Tipo, caralho. Ó. Mas fora isso, acho que eu tava também baforando Strokes e todas essas bandinhas que a gente vai falar. Não todas, né? Mas algumas das bandas que a gente vai falar hoje, principalmente esse rolê mais indie. Tava muito vendo MTV também na época. Acho que o que mais me definiu nessa época era ver MTV e escutar música. E acho que além disso, ainda tava jogando muito Tony Hawk Pro Skater. Então toda essa carga de hardcore também tava vindo. Gamer ele. Azul. E você, Gente, Nico? pra mim foi um ano bem transformador, assim, porque eu era gordinho até os 11, 12 anos. E aí eu tive um negócio chamado estirão. E aí as espinhas da cara sumiram. Eu Não fiquei aguento. gatinho, com o cabelinho enroladinho. Que comecei a beijar de língua nessa época. Então foi tudo transformador. Nossa. E foi a época que eu mudei, eu estudava à tarde até a 6ª série, daí na 7ª eu fui pra turma da manhã. E aí eu comecei a interagir com os jovens ali de 13 anos, e aí comecei a ouvir música profissionalmente, de fato. Tinha uma amiga que gravava uns Profissionalmente. CDs pra mim com, sei lá, Red Hot Chili Peppers, Charlie Brown, Avril Lavigne e Coldplay, sabe? Fazer Lavigne. uma mistura de coisas ali. E aí eu fui dessa transição de ouvir coisas que eram da rádio, tipo Bruno e Marrone, Rick Renner, que eram coisas muito locais, assim, na rádio da cidade, pra começar a ouvir outras coisas mais rock, assim, e outros estilos, tipo Pitch é uma coisa desse ano que eu ouvia bastante. Comecei a assistir muito de MTV por causa de uma amiga que adorava também. Ela tinha as revistas da MTV que ela assinava. Então, acho que foi um ano… Eu acho que pra todo mundo aqui foi um ano meio que de Total. transição, né? Sim. O Renan não. O Renan ainda era um baby que assistia novela. Mas foi um ano… E era um ano de muita malhação. Era o ano, tipo, a malhação clássica, sabe? Que tinha Cabeção e seus afins com uma trilha sonora também que era poderosa. Cabeção De boa. tava todo ano, né, amigo? É que esse ano é Talvez começa seja o aquela primeiro ou fase- segundo ano dele, sei lá. Não, É Do que- 7 que ele ficou, sei lá. Sérgio Ronja. É, eu lembro que era um ano que tinha uma boa trilha sonora de malhação ali. E o que mais que aconteceu no maravilhoso ano de 2003? Em 1º de janeiro, a esperança venceu o medo e Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito após 3 derrotas como presidente da República, então substituindo ali o Fernando Henrique Cardoso.
Em 3 de janeiro, nasce Greta Thunberg, a ativista ambiental sueca que hoje está aí revolucionando ou causando no mundo inteiro. No dia 11 de janeiro, morre Jorge Lafon, o ator conhecido pelo trabalho como Vera Verão, ele que era conhecidíssimo ali por causa da Praça é Nossa. No dia 24 de janeiro, morre um dos nomes mais importantes do rap nacional, o Sabotage. Ele foi assassinado. Até hoje, existem uma série de dúvidas em relação a quem acabou matando, porque houve uma investigação bem porca da polícia, como tudo que acontecia na época relacionado a pessoas pretas, e principalmente pessoas pretas vindas do rap, e ele tinha uma relação muito forte ali com Racionais, então foi uma represália bem grande. No dia 1º de fevereiro, não sei se vocês lembram, teve aquela explosão do ônibus espacial Columbia, que se desintegrou quando ele chegou, estava pronto para aterrissar, exatamente, ele se desintegra no céu. No dia 14 de fevereiro, a ovelha Dolly, o primeiro clone de um mamífero adulto, foi sacrificado aos 6 anos de idade. Ela que nasceu ali em 96. Não, 96 não. Aos 6 anos? Não entendi. No dia 17 de fevereiro, estreia Mulheres Apaixonadas, novela escrita por Manuel Carlos, exibida pela Rede Globo, que chegou a bater recordes de audiência na TV na época. É a novela do Marcos, né? O que batia na Raquel com a Raquete. É novela de muitas coisas simbólicas. Muitas coisas. A Santana bêbada, Sapatões. O casal Aline Moraes. Tem muita coisa. Tem a trilha sonora com tribalistas, é muita coisa. Bruna Marquezine, a mãe morrendo atropelada. Nossa, era muita coisa nessa gente, novela. é iconic, tudo nessa novela. É o melhor texto do Manuel. Eu amo essa novela, eu gostava muito dela. A gente vai falar da trilha agora ou depois? Não, podemos falar depois. Aí. Certo. No dia 31 de março, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou o aumento do salário mínimo de 200 para 240 reais. Então, 20%, esse é o salário mínimo caralho. Na época. No dia 21 de abril, morre a cantora Nina Simone, ela que estava vivendo num período de ostracismo, foi aos poucos sendo redescoberta, mas acabou falecendo ali. No dia 6 de agosto, morre o fundador da Rede Globo, Roberto Marinho, aos 98 anos. Nossa, eu lembro muito disso. Foi um acontecimento na época ali, né? No dia 22 de agosto, ocorre a explosão do foguete VLS-1 no centro de lançamento de Alcântara, que matou 21 cientistas brasileiros. Eu lembro que também foi bem marcante esse acontecimento na época. Várias teorias da conspiração em cima disso depois acabaram surgindo. Em 3 de setembro, Gilberto Gil recebe o Grammy Latino de Prêmio de Personalidade do Ano em Miami. No dia 12 de setembro, Johnny Cash morre, ele que tinha nascido em 1932. No dia 20 de setembro é lançado o icônico acústico MTV Charlie Brown Jr., considerado até hoje um dos melhores acústicos, e foi ganhador do certificado de disco de platina. Em 28 de setembro é exibida a primeira transmissão do Chorume, que era o programa Pânico na TV, e foi assim, o acontecimento, todo mundo só falava sobre isso. Eu também, eu não posso. É difícil escapar. Desculpa. Eu lembro que eu ia pro centro da cidade, no restaurante dos meus pais, pra poder assistir na parabólica, porque lá de casa não tinha, era só antena, né? Então eu tinha que ir lá pra assistir. No dia 17 de dezembro é lançado o último filme da trilogia The Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que venceria os Oscars do ano seguinte. No dia 13 de dezembro, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, foi capturado por tropas americanas. Tem vários registros dele, inclusive sendo depois enforcado no ano seguinte, se eu não me engano. E no dia 23 de dezembro começa o recolhimento da moeda de R$1 de aço inox no Banco Central do Brasil. Lembra que ela era toda prateadinha e depois ela substituiu por aquela do aro dourado que eu acho que... É até hoje, né? Eu não lembro mais se ainda circula essa moeda de Eu acho que né? Sobraram algumas, mas não é... A moeda. Tiraram, acho, né? Não sei, não acho é que tiraram. Corrente, assim. Não, calma. A moeda segue, gente. A moeda normal. Segue? Como assim, gente? A gente não pega dinheiro mais. É que vocês que não pegam dinheiro. Eu pego dinheiro ainda. Eu não pego dinheiro, só sei que eu sou informado. É importante falar que em 2003 também foi lançado o filme Aquária. Acho que é assim. Boa, importante. Não assim como o filme Xuxa Abracadabra. Filmaço. Meu Deus.
cinema brasileiro tava bombando esse ano, hein? Foi só Lula chegar no poder que a arte… A retomada, parte 2. Por causa desse período que o Renan decidiu estudar cinema anos mais tarde. Por causa desse para aí na dramaturgia. Vamos falar sobre os discos brasileiros e… Mal, qual que é o seu álbum favorito do ano de 2003 aqui, o disco brasileiro? É engraçado, assim, porque… Tipo, eu tenho muitos discos que eu gostei, mas acho que se eu for bem sincero, assim, com o que eu ouvi mesmo na época, seria uma disputa do acústico do Charlie Brown com o Ventura, assim, tipo, que inclusive eles saíram as vias de fato, né, os dois, foi nessa época, porrada, depois um pouco, né? Mas eu acho que, tipo, o Ventura… É difícil escapar do primeiro lugar, assim, porque foi uma época que, tipo, eu literalmente fui comprar não, né? Pedi pro meu pai comprar na loja esse CD quando foi lançado, assim, sabe? Foi uma coisa que eu acompanhei ali surgindo, mas eu fico entre esse, o acústico MTV Charlie Brown e o estilo Foda-se do De Leve também. Nossa, eu ouvi bastante depois mas também, é desse ano, né? Eu ouvi depois, mas é desse ano. Só que eu acho que o Los Hermanos, o Ventura é o que eu mais realmente… Pô, eu colocaria no número 1, assim. Sim. Eu lembro que o Los Hermanos com o Ventura circulava naquele CDzinho da Coca-Cola, lembra? Aquele CDzinho amarelo. Tinha Capital Inicial, o Titãs e tinha o Vencedor também. Então, tipo, tinha a categoria pop rock e tinha Charlie Brown na categoria rock, assim, com Só por uma Noite, se eu não me engano. Então, foi um período bom, assim. Cara, eu acho que eu vou na mesma que você, assim, mas… Los Hermanos foi uma coisa que me impactou bastante, assim, foi o disco que me fez voltar a gostar da banda, porque o bloco meio que acabou passando despercebido, assim, eu lembro que sumiu, ninguém comentava mais, né, parecia ser uma banda de um hit só, e aí volta a circular comercialmente com o Ventura, mas quando a Pitty lança Admirável Chip Novo, também. Cara, eu abracei, eu lembro que o clipe de Equalizar passava na MTV direto. Todos os clipes, né, desse disco passaram bastante na MTV, no Multishow. E foi um disco que eu mergulhei de cabeça, assim, e tentar adivinhar as letras da parte do quem não tem caco de vidro que atira a primeira pedra, sabe? E aí tentar Cartão da Vivo. Eu tentava entender esses significados todos. Pra mim foi um disco muito marcante, assim, eu lembro de comprar ele, eu lembro que no final do ano eu fui pra Curitiba, né, na casa de uns parentes meus lá, e eu lembro que eu comprei esse CD e eu, tipo, era meu xodózinho, ficava o dia inteiro ouvindo esse disco pra lá e pra cá, então… Pitty marcou… E ela foi um fenômeno muito grande na MTV, assim, né? Acho que talvez tenha sido o grande último antes de uma, assim… de entrar a fase emo lá, do NX. Exato. Que depois eu vi os coloridos, né? Parece era uma vibe bem VMB, assim mesmo, assim, ela, né? Tipo, os clipes da idolatria, assim, ela foi realmente um fenômeno demais na época, assim. Não, e esse álbum tem 11 faixas e 5 são singles que tocavam, tipo assim, o dia inteiro, cara. É muito gigante. E ela surgiu, assim, do nada, né? Eu lembro de ver, assim… nossa, uma mulher, pra assim… gente, talvez sim. Porque ela já tinha um histórico da cena baiana bem antiga e tal. Ela era bem ativa. Não, então, mas pra, tipo, uma criança… Tipo, tava assistindo, eu lembro que eu falei… Nossa, é uma mulher, ela é baiana, ela tá cantando rock, ela, tipo, tem tatuagem, sabe? Era uma coisa muito legal, assim, muito diferente de tudo que eu tava vendo. Eu, fãzoca da Pitty, foi minha professora, ela me apresentou Mars Volta. Mars Volta eu comecei a ouvir por causa de recomendação dela, que ela falou. Ela falava muito do Mars Volta, eu lembro disso. Nossa, eu pulei completamente essa informação. Eu lembro que rolava uma dúvida, tipo, se ela era Pitty, se a banda chamava Pitty. Tipo, ninguém entendia, aí depois ela se apresentou. Não, Priscila, né? Priscila. Não, mas o mais legal pra mim desse disco é que ele era muito diverso, assim, tipo… Tinha muita coisa, tinha as baladinhas, e tinha as coisas mais roqueiras, tinha a máscara, tinha… O Equalize é desse disco, né? Tudo. Máscara, Admirável Chip Novo, Teto de Vidro, Equalize, semana que vem… Máscara ser o carro-chefe, né? Ser o single, assim, tipo, com Equalize, vários hits guardados ali, né? Sim. E foi soltando e só sucesso. Agora ela vai começar a fazer turnê, né? Cantando esse… tudo. Vou gastar… Tudo, vou pegar cara. nesse. Cara, saiu dia 7 de maio, meu aniversário. Olha que loucura. Dia 7 de maio de 2003. Ai, que linda. Eu amei. Já que você tá aí, fala aí dos seus favoritos aí desse ano. Gente, não posso, tipo, né? Assim, claro, hoje em dia dessa lista, o Los Hermanos Ventura é meu favorito. Eu acho que eu tenho que falar aqui do Marcelo D2, A Procura da Batida Perfeita, porque… Discão. Me abriu a cabeça pra ouvir rap, assim, sabe? Tocava o tempo inteiro também. Nossa senhora, na MTV tá louco. E no Multishow. Sem parar. E me abriu mesmo a cabeça pra ouvir rap, assim. Pra mim tipo, também. Foi o primeiro disco que eu parei de rap, assim, pra escutar. Total. Eu acho incrível, assim. E continua sendo bom quando eu ouço, assim, tipo, meio…
Sei lá, às vezes você tá fazendo pesquisa, alguma coisa, você fala, puto, Marcelo D2, aí você vai procurar, você fala, nossa, eu gosto dessa, gosto dessa. Você fica fazendo as vozes no Loadiando, tipo, você fica fazendo. Óbvio! Gente, aqui não trivia, né? Não, ontem a gente tá gravando segunda-feira. Ontem, aqui em São Paulo, dia 2 de abril, teve show do Wu-Tang Clan, e quem abriu foi o Planet Hemp. Uma das bandas, né? E aí tava lá o D2, e aí tava o filho dele. E aí eu e minhas amigas, óbvio, ficava todo mundo… Cara, ele cresceu! É o bicho de Loadiando! 20 anos, né, disso aí. A hora que eu peguei essa pauta, eu fiquei, caralho, 20 anos. 20 anos, cara. Saindo, exato. Enfim, bom demais. Eu trago aqui o Marcelo D2. E você, Renanzito, gaúcho? Bom, fazer alguma coisa gaúchesca? Fazer um disclaimer antes, a gente ficou zoando de Aquária. É um ano muito importante pro cinema nacional. Saiu O Homem que Copiava, é um filme… eu amo esse filme. Nossa, muito bom. E é um filme, inclusive, que eles aparecem… Eu revi Mulheres Apaixonadas no Viva. Tem aquela cena, tipo, merchan social, né? Você já viu O Homem que Copiava? Eu assisti essa semana. É ótimo, né? O cinema brasileiro está numa fase excelente. Logo eu irei comprar meu ingresso. Enfim, eles fazem esse disclaimer. Mas eu vou ser sincero com quem eu era nesta fase. Certo. Enquanto vocês estavam roqueiras. A coisa que eu mais ouvi neste ano foi, com certeza, o disco da Kelly Key, Do Meu Jeito. Tudo! Foi a coisa que eu mais ouvi. Eu ouvi muito. Eu tinha a versão pirata e eu ouvi assim, barbarizei nesse disco. Eu ouvi assim até zerar. Eu sabia cantar Chique Chique inteira. E depois depois eu pensava, como a minha mãe não já sabia, né, que eu era gay. Que tava latente ali quando ela viu dançando Chique Chique. Tem umas coisas assim que você fica… Hoje em dia você ouve e fica, caraca, Chu, tipo a loirinha, o playboy e o negão. Envelheceu bem, mal. É desse álbum! Mas tem umas muito boas, tipo a Doleta, Chique Chique, Por Causa de Você. Eu acho que assim é Pop Perfection. Essa fase inicial toda daquele que são os 3 primeiros discos, assim, é muito bom. E eu acho que essa é a minha verdade desta fase. Cara, vocês já repararam como o Adoletar o beat é completamente insano, assim? É um OK Garage o beat do Adoletar. Depois ouve, assim. Tem um amigo meu que fala que é o primeiro OK Garage do Brasil, velho. Ouve esse beat, sério. Mas a gente já falou tem um sobre remix isso. Também nesse disco, que é bafo. Que é bafo, então a gente já falou sobre isso. Tipo, que a Kelly Key, ela Muito trouxe foda, umas coisas assim, muito nervosas, assim. Era a nossa tipo… Britney. Só que, né… É porque o latino sempre esteve na Europa roubando tudo, né, verdade, gente? tem isso também. Essa sempre foi uma regra da carreira do latino, era estar na Europa ouvindo o que bombava lá e fazendo versão aqui. O latino é o nosso diplo. Você ouviu alguma coisa brasileira, Nick Silva, nessa época ou só internationals? Cara, eu não sei se foi exatamente nessa época ou se foi um tico depois, mas eu ouvia muito Autoramos nessa… Sim, esse disco por é ali, bom. assim, acho que talvez Mas um pouquinho foi depois pra até. mim. Você Sabe, era um clipe que passava muito na MTV, era o clipe do carrinho. Ele venceu o VMB inteiro. de melhor clipe nessa época, porque era um puta clipe foda. Puta clipe foda. E acho que mais uma coisa além disso foi a acústica MTV do Charlie Brown, né? Porque era meio impossível e nessa época eu tentava ser do skate, mas na verdade a única coisa que eu queria, que eu conseguia fazer era jogar Tony Hawk, então o mais próximo de skate que eu cheguei foi Tony Hawk. Nick Silva de munhequeira e tênis kicks e skate. Puta, eu tinha uns tênis que era do tamanho de 3 pés meus, assim, era horrível. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Uma coisa interessante do acústico do Charlie Brown é que normalmente as bandas faziam um acústico meio pra dar uma sobrevida, assim, né? O Titãs, o Capital Inicial e o Beat eles estavam no topo. No auge. No auge, verdade. Foi uma explosão. E até os 2 singles, acho que eram o Sapato e Vícios e Virtudes, né? Que são singles mesmo, as inéditas, Nossa, né? Vícios e Virtudes, tipo, meu Deus. 2 hits, assim, os caras estavam… Não Uso Sapato, eu acho, pra mim, tá entre as piores músicas do Charlie Brown, assim. Não sei o que vocês acham, mas eu acho, assim… Eu odeio gente que eu não uso sapato. Eu odiava tipo, essa… mas que se ame seu pai, mesmo se ele for um porco capitalista. Que isso, cara. É que eu acho que se a gente for ouvir hoje, criticamente, Charlie Brown Jr., a gente vai achar quase todos. Mas eu sou a favor de uma generosidade do Charlie Brown. Eu sou super a favor, mas… Mas não Uso Sapato eu acho complicado, assim. Tem músicas muito maravilhosas do Charlie Brown. Não vem com essa, não, meu amigo. Eu quero puxar aqui, ó, um que todo mundo ouviu e que não teve escapatória, porque é um discão. Cosmotron, do Skank. Pra mim é a obra-prima deles ali. Eu acho que eles alcançam… Ai, tá louco! Nossa, pra mim não é
obra-prima. Não é a obra maior. Pra mim é o melhor. Tem acho. 2 rios, tem As Noites, tem Amor Sim, Vou Deixar, pô. tem Vou Sim. 2 Deixar. rios, trilha de Mulheres Apaixonadas. Nossa, a gente sempre vai esse voltar pra disco Mulheres pra mim- Apaixonadas. Cara, 2013, não, Mulheres mas Apaixonadas. perfeito. Mulheres É quando eles adotam esse lado Beatles deles ali de fato, super, assim. Eu super, sou super. completamente apaixonado por esse disco. Assim, gosto Eu não disse demais. que eu não sou apaixonada, eu amo, eu sou a maior skanker Falou aqui que da você galera. odeia. Mas Essa é escanqueira, Não, não. né, Isa? eu sou skankeira. Só que o meu ponto é que pra mim não é o maior, entendeu? Tipo assim, é que eu gosto muito, tipo, do Maquinarama, eu gosto muito, Bom, tipo… do Calango. Samba você gosta? Poconé. Então, daí tem os classicão, mas tô dizendo, eu acho que eu fico com o Maquinarama, tipo, não É sei. bom também, é bom também. Entendeu? Eu gosto Que muito. veio antes. Ah, o gente, eu Cosmotron é a fase pop, tipo… Não, Foda-se, você todas pop as mesmo, trilhas foda-se. sonoras de novela, tipo, todas, assim, tipo, A Cor do Pecado, tipo, todas as novelas, enfim. Ai, nossa, É- a época da Cor do Pecado eu amava essa novela. Gata! Essa novela é criminosa. Adorava a Bárbara. Criminosa. Nunca revejo essa novela, nunca revejo essa Horrível. novela. Deixa eu falar uma coisa, a gente falou muito se falou de Aquária, mas a gente não falou do álbum Identidade. Foi aí que eu abandonei Sandy Júnior. É ruim esse, miga. Então, o álbum é ruim, mas tem músicas maravilhosas, tipo Desperdiçou, que é uma das minhas favoritas, Sandy Júnior até hoje. desperdiçou. Nada vai… O amor E o clipe partiu é e belíssimo. nunca mais ficou. Tem Nada Vai Me Sufocar, que é outra que eu amo, assim, tipo, são 2 das que eu mais gosto deles pra sempre, assim. Só que o álbum inteiro não é bom. Eu lembro que eu ouvi na casa da Giovana, da Gi Mal, lá no seu condomínio, no caso. Inside joke delas. É, delas. E aí eu super não gostei, assim, e daí eu tipo, tá bom. E daí realmente eu fiquei mesmo ouvindo meus rockinhos. Foi nesse ano, assim, que eu falei, tá bom, Sandy Júnior, obrigada por tudo. Não, eu queria só falar um pouco mais do De Leve também, do estilo Foda-se, que tipo, é um disco que eu acho que na época foi, talvez tenha sido um dos grandes discos de rap, assim, daquela década, mas ele passa meio batido hoje em dia, assim, né? O De Leve é um cara que nem não tem lançado mais tanta coisa. Né? Ele abandonou. Tá trabalhando de Uber carreira. até, na verdade, agora. Sim. Caralho. Mas esse disco é, tipo, no meio do quinto andar ali, tem coisas excelentes, inclusive nessa época tem uma entrevista que o Caetano deu pro Zuenir Ventura, que tá no livro do Zuenir, que é o 1968, que fizemos de nós, que o Caetano elogia o De Leve, assim, ele fala que o De Leve é, tipo, um dos grandes discaço. rimadores, negócio de, tipo, malícia rítmica, ele usa vários termos, assim, pra elogiar o De Leve, assim, é um cara que hoje em dia talvez passe batido, mas a galera deveria ir atrás, assim, desse disco, ainda que algumas rimas, uma ou outra, talvez tenha envelhecido mal também, assim, mas ele sempre foi muito ágil mesmo, com as palavras e tal, acho que merece a audição. Perfeito. Bom, acho que a gente tava falando de coisas pop antes, a gente falou da Sandy Júnior, da Kelly Key, e pra trazer a minha origem gaúcha, uma coisa muito importante que aconteceu em 2003 Ai, Vitor Ramil. foi… Não, você vai ver o que é, garoto. Se você baforou e você amou, que é o disco Porta Aberta da Luca. Ah, é desse ano? É desse ano. Ah, eu hit, tinha um ex-namorado que ele usava o trecho de porta aberta, assim. Eu vou deixar a porta aberta por caso você queira voltar no MSN, pra me provocar. Puta que pariu. O bom é que hoje em dia você abre o disco no Spotify, aí tem lá, tipo, tem o disco normal, aí tem Tô Nem Aí, versão 2006, Tô Nem Aí, Extended Remix, Tô Nem Aí, versão acústica, Porta Aberta, versão acústica. Mas foi tipo um surto total, ela virou nossa One Hit Wonder. Assim, É latino também, ela? Foi latino também, né? Ou não? Não sei. Descobriu ela? Não A sei. Luca, eu não lembro. Eu tinha essa dúvida também, mas não tenho certeza, não. Mas, ó, nessa época também do universo pop, teve a dobradinha Rouge com C'est La Vie, que foi um dos discos mais vendidos esse ano. E a ascensão, a passagem meteórica do Bros. A tentativa do SBT em emplacar mais um super grupo de música pop que só rendeu pelo menos um single de sucesso e depois… Prometida. Prometida. Eu adoro sacar Prometida nas 4 Eu horas da manhã. sempre falo isso. Eu briguei com o Matheus do Bros na sacada do clube de campo. É mesmo. Ele é de Sorocaba, pode crer. Ele Matheus é Bros. Sorocaba. Tem um outro disco de música pop importante aqui, ó, que rendeu um fato curioso, que é o Dado Dolabella com Dado Pra Você. Dado pra você. Dando pra você. Que por conta disso resultou na briga dele com o João Some Gordo. daqui! Essa era a trilha de Senhora do Destino.
Da Luca, ela não foi descoberta pelo Latino, ela participou do Fama da Globo em 2002. Não mas ela não foi, tipo, ela não foi pra frente, mas ela já tinha esse contato com esse universo de gravadoras. E daí, no BBB 3, tinha uma participante que cantava a música dela, sempre cantava Tô Nem Aí. E aí a música começou a ser tocada no BBB. Foi e depois isso? entrou na trilha sonora da Malhação. E por isso que se transformou um hit tão grande. Nossa, eu não lembro. Pra mim já era escrito aqui um hitaço. Que absurdo. É que virou, tipo, foi estourando, né? Não, mas não lembro que era BBB. Bom, eu tenho aqui uma confissão a fazer que… Acho que não foi na época também, eu ouvi depois. Mas eu ouvi a entrada para raros do Teatro Mágico. Nossa, você é Uou! patético. É sério que você mergulhou nisso? Eu já falei, acho que eu já falei isso alguma outra vez. Nossa, Nick. Mas foi depois, quando, sei lá, tinha tipo uns 15, 16 anos. Foi um Esse pouquinho título, ele é tão pau no cu, tipo, entrada… A banda toda, né? Porra. Nossa, É muito vai tomar no pedante. cu. Palhaço mágico. Nossa, vou fazer uma menção honrosa rapidinho aqui, que duas músicas que eu não ouvi o álbum, mas eu ouvi muitas músicas do Nando Reis, que é a letra A. Sim. Eu ouvia muito essa porra dessa música letra A, que eu acho uma das piores dele, e eu amo o Nando Reis absurdamente. Só que Luz dos Olhos, mano, eu ouvia Essa o música é dia bonita. inteiro. Eu ouvi o dia inteiro essa porra dessa música, e é desse álbum. Um beijo, Nando, te amo. Dessas coisas aqui… Eu acho esse início dos anos 2000 não é uma coisa que me agrada muito na música brasileira. Eu acho tudo amo. meio pombo. Acho E tudo nunca vou hits. muito. Eu acho que as coisas pra mim me tornam interessantes a partir da Cell surgindo mais pra frente. A música independente não me interessa muito. Mas acho importante citar aqui que tem o disco de estreia da Maria Rita, o Maria Rita, que é a parte esse que eu ela ouvi tá bastante mais… também. Esse tocou. Que ela tá Nossa, mais MPB, que é o Encontros e Despedidas. e Tem todo esse várias rolê. letras do Marcelo Camelo também dentro desse disco. Sim. Que é quando ele Eu meio que se baforo consagra mais. como novo compositor da música brasileira ali. Eu baforo mais a fase dela com Chapeuzinho Sambista. Ai, eu odeio, eu tenho que é raiva. negra. Eu adoro, nossa, o Samba Meu é perfeito. Depois tudo que ela, graças a Deus, ela vai fazer samba e desiste de ser cantora de MPB. E Qualquer disco que aí, tem chapéu de Panamá na capa, pra mim, já destrói o disco. qualquer disco da Maria Rita dela de chapéu e Panamá na capa significa que vai ser um bom disco. Ai, Se ela horrível. tiver com Ei, ensaio ei, preto… Se ela tiver de ensaio preto e branco, a gente já sabe que vai ser ela tentando ser cantora séria de MPB. E é importante citar aqui o disco Balacobaco da Rita Lee. Ai, tocou pois também muito. Tocou muito, muito, muito Amor e Sexo. Tudo assim, Vira hit daquele Bosta. ano. Mas eu amava Nossa, Tudo Vira Bosta, também hit da trilha muito. de Senhora do Destino. sim. A gente vai É falar isso. do Mulheres Apaixonadas, é que eu fiz uma Bora pesquisa falar, aqui. bora falar. Bora demais. Não, que eu tava vendo a trilha do Mulheres Apaixonadas e tem, tipo, músicas que ficaram muito famosas, assim, Sex Up, do Robbie Williams, que é Nossa, uma grande até canção. hoje, nos casamentos de todo o Brasil, as pessoas tocam essa Velha merda e não Infância sabem ler a também, que é letra. morritão, né? Velha Nossa, Infância. sim. Velha Só que aí uma coisa me chamou a atenção, que tem uma música do Crazy Town na tracklist, que chama Hurt You So Bad. Tipo, aí eu fui ver, né? Nossa! E, tipo, é um hit relativamente modesto, assim, tinha 1 milhão de views. Só que daí os meus comentários era tipo, Mulheres Apaixonadas me Só tem trouxe brasileiro. aqui. Não, você falou o Dia nome da do- música, olha eu esse já lembrei. comentário. O dia do rock foi ontem e hoje eu resolvi curtir esse som de Mulheres Apaixonadas. E aí tem um comentário embaixo. É o tema da locação, do Era, o colégio de adolescentes lá. Ah, é verdade, era esse tema mesmo. Pra você ver que época, assim, né, mágica, assim, tipo, dá pra colocar um nu metal pra ser o tema da escola, assim, na novela das 8, tipo… Não, é que eu ia dizer que o bloco de Mulheres Apaixonadas é uma perfeito pra gente fazer a transição entre o bloco nacional e internacional. Porque era um Boa. CD duplo inicial Sim. que tinha uma capa, era o Rodrigo Santoro, e a outra a Carolina Dickmann. E aí você podia só virar a capinha, né? Você virava o lado, era o internacional e o nacional. E aí tem um terceiro disco que tinha Sim. aquele Eric Marmo. Que aí tem, né, é nessa segunda parte que tem 2 rios do Skank que a gente falou. Tem Capital Inicial, Tocava tem a muito. Paula Lima, que também é um nome Não, tem bem… tudo. Início dos anos 2000. E é curioso porque era uma trilha bem maluca mesmo. E as coisas internacionais é bem tipo… Acho que a gente pode comentar agora quando virar o bloco pro lado Ai, internacional. vamos. Deixa eu só citar rapidinho aqui alguns discos pra gente não deixar passar. O Rapa com o Silêncio que Precede o Esporro, eu acho que é o último disco bom do Rapa, depois fica uma coisa bizarra. Benegão e os Seletores de Frequência com Foda. Enxugando o Gelo. Bravo. Foi um dos Muito primeiros bom. discos brasileiros a ser disponibilizado gratuitamente pra download na internet. Da Tem hora. Domênico Mais 2 com Sincerely Hot, que é o meu disco favorito da trilogia Mais 2 ali. Já tinha sido lançado com Moreno Veloso, depois viria o Cassim.
Ludov, com 2 a rodar, é um descasso maravilhoso, assim, é um EP, na verdade, né, que meio que apresentou eles ali pro Brasil, circulava também bastante na MTV. Ana Carolina com Estampada, um disco que tocou em muitas novelas da época e alimentou os corações das sapatãs no Brasil inteiro. Dá pra citar também que esse ano teve Jorge Versilo livre. Tá bom, tá com Mona Lisa. Perfeito. Mona Lisa. Ninguém viveu 2003 sem passar por Mona Lisa. Renato Russo com aquela coletânea maldita presente que tinha aquela música terrível. Nunca deixem que digam que essa tocava na novela também, né? Tocava na novela também. Tocava na novela também. Infernal, velho. E aí, só citando minhas origens aqui, Rick Renner com 10 anos de sucesso acústico, tem vários clássicos, né? Ele colocou o acústico do Rick Renner, ele não colocou o acústico da Marina. Vocês viram a lesbofobia onde ela começa, né? E Bruno e Marrone com Inevitável, que também tem vários sucessos dessa época pra você que cresceu no interior. Vamos para os discos internacionais e eu te pergunto, Nick Silva, você que estava mais quietinho no primeiro bloco, qual é o seu disco internacional favorito deste ano de 2003? Bom, claramente a estreia do The Mars Volta, né? Mas eu não descobri na época. Eu acho que o que eu mais ouvi na época, de fato, é o disco da Isa, né? Que é o Room on Fire, do Strokes. Mentira, duvido. Você deve ter ouvido Linkin Park Meteora nessa época. Puta, pior que eu ouvia muito Linkin Park nessa época. Era muito bom. Ó, vai querer se fazer de indie cult nova-iorquino aí, estorrada no Linkin Park. Puta, pior que agora, pensando, eu realmente talvez tenha ouvido mais o Meteora do que o... É óbvio, Nick, você era muito. Nossa, mas é capaz até de eu ter ouvido mais. A gente só ouvia isso, gente, pelo amor de Deus. Você tem um ponto aí, mas o meu favorito de longe é o The Mars Volta desse ano. Puta merda. Melhor estreia de uma banda. Enfim, ela surgiu depois de um tempo, né, que o Wes Drive-In já tinha morrido. E aí os dois, né, o Zac e o Omar queriam fazer música maluca e fizeram música maluca e é bom pra caralho. E agora eu fiquei muito intrigado com esse rolê da Pitty, já conhecer eles em 2003. Porque, tipo, eles tinham acabado de lançar coisa. Ela já era fã do Drive-In. Mas enfim. Que eu tô falando de umas entrevistas que ela tava dando em 2015, eu acho. Tá. 2015, eu acho. Entendi. Eu vou procurar isso depois. Vou me inteirar. Tá. Gente, eu vou puxar então o Room on Fire, né? Vamos lá. Bom, gente, segundo álbum dos Strokes. Sai em outubro de 2003 e é naquela parada, né, de tipo, putz, a maior banda do novo século. Vai trazer Salvadores do Rock. Vão chegar com o seu novo álbum, né? Tipo, nossa, será que essa banda vai morrer no primeiro álbum? Como é que é? A banda fazendo 1 milhão de coisas, o indie agora virou pop. Uau, meu Deus. E aí eles chegam com esse álbum que inicialmente era pra ter sido produzido pelo Nigel Godrich, né? Tipo, que trabalha com o Radiohead em tudo. E aí, nas primeiras sessões das gravações, o Julian já entende que o cara, tipo, é meio control freak, assim, tipo, quer controlar todas as paradas. E o Julian também e aí não dá bom. E aí eles já, tipo, mandam o cara embora. E aí eles voltam a chamar o Gordon Raphael, que é o produtor do primeiro álbum. E assim, na minha humilde opinião, é o meu álbum favorito da vida. Já falei aqui inúmeras vezes. Esse é o que, se precisar escolher um, é ele que eu escolho sempre, para sempre. Cara, eu acho muito foda esse álbum porque ele tem uma... Claro que o Is tem a energia caótica lá, tipo de Nova York, uhul, a cena. Mas esse álbum eu acho ele muito mais cidade, sabe? Assim, tipo, eu acho ele muito mais... tem uma nostalgia e uma melancolia de quem vive na cidade grande. Cidade grande. Que não posso deixar de falar, assim, cara. Eu acho muito foda esse álbum. Tinha tudo pra dar errado, né? Porque o Julian já tava consumido, tava todo mundo muito louco, assim. E eu acho um grande álbum, cara. Tipo, na época, a crítica tava esperando um Is 2, né? E, na verdade, não acontece isso. E eu acho muito bom, cara. Boa. Temos 1251, Reptilia, The End Has No End. Clipes também que toraram na MTV. Nossa, sim. É isso. Ô, Maurílio, eu deixei um bloquinho ali, ó, só de hip rap pra você, se você quiser comentar. São grandes discos, assim, né? Eu fiquei muito em dúvida entre o Outcast, que, tipo, o Speakerbox, Love Below, que é um bagulho fora do normal, mas eu vou ter que ficar com o Black Album do Jay-Z, que eu acho... Nossa, bom. Que talvez seja o melhor álbum dele, né? Apesar de
ser essa ideia de que o Jay-Z, que ele se aposentou, né? O Black Album era, tipo, a despedida dele. Ele fez um show no Madison Square Garden, despedida, e virou o DVD Fade to Black, mas é o 8º disco de estúdio dele. Ele tava numa fase muito prolífica, assim. E acho, na minha opinião, é o auge, assim, lírico dele, é o auge do swag dele. Ele tava muito foda, assim. E, além de tudo, tipo, tem a produção do Ninth Wonder, do Neptunes, do Pharrell e do Kanye West. Então é tipo meio que o disco que aquece o Kanye West pro showbiz, assim. Depois de, acho que dali a uns 3 meses, saiu o College Dropout, né? Sim. E nesse disco tem Lucifer, que é eu considero, tipo, talvez o melhor beat que o Kanye já fez, assim, que é o sample do Chase the Devil, do Max Ramil. E tem, porra, muita música boa. Change Clothes, The Earth and Shoulder, tem o Timbaland nesse disco também. E, sei lá, o Black Album eu acho que eu considero o ápice do Jay-Z, assim, tipo, na minha opinião. Eu gosto muito do 444 também, do que veio depois, mas nessa época, assim, ele já tinha, tipo, ganhado um respeito, tanto no sentido, assim, da lírica mesmo, né, um rimador muito foda, mas ele também já era um gigante da indústria, assim, tipo, ele emplacava muito hit já, e aí ele fez essa despedida, que não foi despedida coisa nenhuma, né, ele voltou acho que 4 anos depois, e o Fade to Black também tem a festa, né, que é o show no Madison Square Garden, tem a Beyoncé. Teve o Dangerous in Love desse ano. Esse né? ano que eles começam a estar juntos, né? Tipo... Então, tipo, foi um ano de uma reviravolta muito grande ali do rap, assim, né? Esse pós-gangsta rap, assim, né? Que vai ser o ano também do 50 Cent. Era o ano. O Eminem. Inclusive, esse ano que rola treta, não é? Dele com o Kanye West. Do 50 Cent? Não, é depois, é no Graduation. É depois? Né? Ah, tá. Eu acho que já devia ter umas rusgas nessa época, mas o Graduation foi o auge, assim, né? Que eles faziam até aquela capa da Rolling Stone lá. Sim. Mas o Black Album eu acho foda por isso, assim. Além do Jay-Z no auge, ele apresenta... O Neptunes ainda não é... Tipo, era foda já o Pharrell, mas também não era, assim, aquela coisa mega ultra famoso, assim. Então eu acho que foi um disco que é um cartão de visita sobre muita coisa do rap, assim, dos anos 2000, assim. E aí a gente tem também, nesse mesmo ano, Dizzy Rascal com Boy in the Corner, o álbum que revolucionou o grime, que apresentou ele e abriu passagem pra muita gente na cena inglesa. O MF Doom lança 2 discos com duas identidades diferentes. Né? Um é Victor Von com Vaudeville Villain, que é um dos melhores discos dele, e o King Ghidorah, que eu sou apaixonado, que eu tenho que Your Leader. O 50 Cent, que a gente já citou, lançou Get Rich or Die Trying, que é um disco que vendeu muito nessa época. E o Madlib consolida a estética dele com Shades of Blue, que é um disco concebido a partir de samples de clássicos da Blue Note. Então, assim, só discão no ano de 2003. E em 2004, Jay-Z e Linkin Park lançariam o Collision Course, o EP. O encontro de tipo, a aposentadoria do Jay-Z, assim. No ano seguinte, o cara já tava lançando disco, tá ligado? Mas, ó, esse é um ano maravilhoso pro indie, porque a gente vai ter The White Stripes com Elephant, AAS com a estreia com Fever to Tell. Eu amo esse. Eu acho engraçado que de todas essas bandas nova-iorquinas, o AAS é o que mais demorou pra lançar, né? Tipo, todo mundo ali em 2001, 2002 já tava lançando seus disquinhos, e AAS foi o que mais demorou e, tipo, depois eles vão fazer o quê? 2005 e 2009? Os outros mas discos, daí por aí, eles né? têm uma discografia excelente, enquanto muitos dos outros já morreram em 2005, né? Quando eles continuavam lançando coisa boa, os outros já tinham morrido. Você tem um ponto. Desse ano também tem o disco que, se Strokes foi revolucionário pra Isa, The Rapture com Echoes foi revolucionário pra mim, esse assim. disco, puta que pariu. Me apresentou muita coisa, Television, todas essas bandas de dance punk dos anos 80 e final dos anos 70 ali. Wire, nossa, gostei, ouvi pra caramba. A gente tem o The Shins com Shoots to Norrow. O The Shins era a grande aposta, eles lançam esse disco que é um pouco mais comercial. A gente vai ter o The National com Sad Songs for Dirty Lovers, que é um disco que reforça eles como uma das grandes bandas desse período. A gente vai ter o Death Cab for Cutie com Transatlanticism, que é um dos meus discos favoritos da vida. E no mesmo ano, o Ben Gibbard forma o The Postal Service. Nossa, que ele lança o Give Up, que são dois discos assim... Nossa, moldaram o meu caráter. Eu sei que o nosso apoiador, o Pedro, ele está aqui, ele é fã dos dois também. Então foi um ano pro indie, assim, que foi maravilhoso. Acho que a gente pode continuar numa listinha aqui e já que a gente citou o Pedro, a gente pode falar do emo, que esse ano teve muita coisa boa. Teve Blink-182 com Blink-182, o último disco bom deles. Teve Fall Out Boy com Take This to Your Grave. Nossa senhora! Teve o AFI com Sing to Sorrow. O que mais? Teve o Dashboard Confessional com a Mark, a Mission, a Brand, sei lá o quê.
Enfim, esse ano foi, tipo, um bom ano pra esse emo que tava começando a virar o emo farofa, que a gente vai ver, tipo, 2004, 2005 ali. E tem um meio termo entre esses dois universos, que é o Explosions in the Sky, The Earth is Not a Cold Dead Place, e o Mogwai com Rap Songs for Happy People, que também marca meio que essa transição entre o indie e essa outra cena ali, né? A minha coisa preferida de 2003 é You Are Free, da Cat Power. Eu já gravei um Clássicos VFSM com o Lúcio Ribeiro sobre esse disco, então vamos lá ouvir, porque eu já falei demais sobre ele. Ele é perfeito. Fazer um bloco aqui das gays, e vamos começar pela trilha sonora de gays, que é Goldfrapp. Ai, tudo! Black Cherry. Lançou Black Cherry nesse ano. É o momento que eles passam a se conectar com esse glam rock, com essas coisas todas. E depois, mais pra frente, eles fariam o grande hit deles, que era o Lala, que tocaria na trilha sonora de Da Cor do Pecado. E falando de Da Cor do Pecado e falando de homofobia, uma coisa de 2003 é aquela banda The Darkness, com Permission to Live. Puta! Eu amava, cara. Que era de glam rock, virou um hit no Brasil, porque era uma parte principal do plot homofóbico de Da Cor do Pecado era tocar essa música toda vez que eles iam fazer coisas homofóbicas. Então isso me marcou bastante, a gente que é gay sente. Nossa, esse maluco, ele virou youtuber hoje em dia. Tipo, ele faz uns vídeos falando sobre outras músicas. Que eles vão estar no Brasil esse ano. Eu tinha visto alguma coisa assim. Eu fiquei, que isso, gente? 2023. 20 anos já, por Deus. Vamos tomar vergonha na cara. 2003 também temos Madonna com American Life. Não é bom esse não, hein? Ele é divisivo, esse. Esse é divisivo, amiga. As pessoas se dividem. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Não é tipo o maioral da mamãe. Então. Mas eu adoro. Mas tem Diana. Mas posso puxar um disco que tem Madonna que é muito bom? In The Zone, da Britney Spears, pra mim, eu não sei se é o meu favorito dela, talvez. Abre com Me Against the Music, que tem participação da Madonna. Perfeito. Mas tem algumas das minhas músicas favoritas da Britney. Tem Toxic nesse disco, que é um dos clipes mais fodas do mundo, uma das músicas mais fodas do mundo. Mas tem a minha música favorita da Britney, que é Every Time. Sim, eu sou uma garotinha triste que chora na banheira. Eu amava aquele clipe quando passava no pesadíssimo MTV, esse clipe, eu ficava sempre meio ansiosa. Eu adorava, sabe, quando eu tomava banho e colocar a mão atrás, assim, fingir que eu tinha sangue, sabe? Eu adorava. Nossa, Cleber, você é doente. O que você estava falando, Renan? Continua o bloco. Também é importante a gente… O Mal já citou, mas é importante reforçar aqui Beyoncé, Dangerous in Love. Tudo. Primeiro disco solo dela, é um disco muito importante. Já prova o tamanho que a mulher vinha, como a mulher era importante. Mas enquanto uma gayzinha que entende que alguém estava criando o futuro para a gente lá na Suécia, a gente tem que falar The Knife com Deep Cuts. Discão. Porque você escuta esse disco hoje e você fica assim, caralho, as safadas só foram fazer isso pro outro lado de cá lá depois de 2010, sabe? E eles estavam fazendo isso em 2003, assim. É muito foda, é um disco que envelheceu muito bem, continua muito bom. The Knife sempre serão famosos, é isso. Gente, eu preciso falar de um dos meus álbuns favoritos da vida, que eu fui ouvir depois, não ouvi nesse ano. Que é Frank, da Amy Winehouse, é o álbum de estreia dela. Eu continuo ouvindo esse álbum sempre, assim, tipo, eu gosto demais. Um dos produtores é o Salam Remy, que depois continua trabalhando com ela, que tem também carreira como rapper, enfim. Ele vai fazer o Back to Black com ela, né? Também faz, junto com o Mark Ronson. E, cara, esse álbum é de verdade, assim, é muito louco que na época ele ficou meio só ali no UK. E daí depois, é claro, né, com o Back to Black o bagulho explode, assim. Esse disco é a sua cara, é gente do dente torto, com soul. Eu amo esse… Nossa, eu gosto demais. Tipo, Stronger Than Me, que já começa o álbum, assim, eu acho perfeito. Tem My Bad, que eu acho uma das melhores músicas da Amy. Funk Me Pumps, que eu acho divertidíssima. There Is No Greater Love, que é, tipo, linda, assim, é uma balada linda. Cara, tipo assim, a Amy, né, não tem o que falar, cara. Eu comecei a ouvir músicas cantadas por cantoras tristes e malucas com ela. Então, assim, mamãe pra mim, como diria a Renan Guerra. Ela me formou muito, caras, muito. E esse álbum é perfeito. Eu acho que eu preciso honrar meu passado de gay triste e citar aqui Sleeping with Ghosts, do Placebo. Ainda acho uma fase muito boa deles. É o disco que tem The Bitter End, tem Protect Me
From What I Want, que depois ganhou aquela versão em francês, né? E eles fizeram um clipe com Gaspar Noé, toda uma polêmica. Hoje em dia você nem acha esse clipe no YouTube, porque é só putaria. Tudo de bom. Eu gosto bastante dessa fase. Depois eles iam se perder, mas enfim, saudade do meu placebo. Arrasou. Mal, quer trazer mais alguns aí? Eu acho que seriam esses mesmo. Eu só queria reafirmar o do Outcast, que foi com dor no coração, que eu não citei ele, mas assim, eu acho que talvez seja o meu disco preferido, assim, reouvindo hoje, assim, né, como é um disco muito pra frente, assim, e como deu pra eles fazerem um disco duplo, com os dois totalmente separados, assim, né, tipo, cada parte da tracklist é de cada um só, assim, e a parte do Under 3000 eu acho fora de série, assim mesmo, eu acho que eu estaria assim, do King Ghidorah você já citou, que eu acho muito foda também. Inclusive, nesse disco do Take Me To Your Leader, tem uma música que chama I Wonder, que ele sampleia a trilha do Central do Brasil. Caralho. Ele cara, ouvia de tudo, absolutamente tudo. Deixa eu fazer um PS, como o Mal tava falando do Speaker Box The Love Below, só deixar aqui, quem quiser ouvir, tem um episódio do Clássicos VFSM que eu fiz com o Luiz Esconza, que a gente hablou um pouquinho ali. Bom episódio. Gente, estamos deixando passar aqui um discão, que é o Hate to the Thief. Eu achei que você só tinha guardado pro final. Não, eu esqueci que eu achei que tinha coisas que a gente tava guardando pro final, tipo Radiohead, Massive Attack. E é engraçado que é um disco que eu demorei muito tempo pra embarcar, assim. Eu também. Eu não curti de cara. Eu lembro que eu sempre pulava ele, assim, sei lá. Você vai então, eu queria até perguntar, esse disco do Radiohead está em que posição pra você, da discografia deles? Assim? A gente já fez um especial de Radiohead também aqui, e a gente… Mas eu acho que ele fica bem pra trás. Mesmo hoje, eu gosto muito, por exemplo, de There, eu gosto de Wolf Behind the Door. É minha favorita da história, assim, deles. Mas é um disco bom, assim, só que eu demorei pra gostar. Assim. Uhum. Eu também. Porque ele é esquisito, ele é meio estranho. Super ele não é tipo um disco pra você iniciar o Radiohead. Ele é bem uma transição, né? Porque eles estavam saindo mas eu acho que é muito do, importante nessa do Kid A, do Amnesia, que era uma coisa toda experimental, cabeçuda, pra depois ia culminar no In Rainbows, que é tipo meio que uma continuação desse disco, assim, se você for ver. De uso da guitarra, das batidas. Sei lá, eu gosto demais. Mas eu acho esse menos maluco que o Amnesia. Amnesia. Não, Amnesia que é maluco. É maluco demais, então. Daí eu acho que o Hail to the Thief, tipo, mesmo que ele é complexozinho, ele vai melhor. É minha capa favorita, talvez, do Radiohead, mas… É bem bonita. Eu queria ter, tipo, foda, um quadro. Queria ter um quadro dela em casa, chique. É que esse disco, sei lá, ele me parece mais conceitual, assim, mais, tipo, meio sombrio, sei lá. É super… Esses três, assim, são muito… Eu quero citar como última coisa importante o disco do Massive Attack. Eu não sei falar esse nome, que é com números. É 100, não sei, Window. 100th Window. 100th Window. Eu acho um disco muito bonito, é o primeiro disco deles que não tem samples. E eles fazem… É mais voltado pro jazz, ele é mais… essa coisa estranha. Acho muito curioso que eles tenham trazido a Sinéad O'Connor pra cantar em 3 faixas, porque é a fase que a Sinéad tava, tipo assim, muito, muito no limbo, assim. Ela tava muito esquecida, as pessoas não queriam nem se aproximar dela. Ela rasgou a foto do Papa, foi isso? Por causa disso? Não, isso já era tipo uns depois, né? 10 anos depois, acho, da foto do Papa. Só que aí a carreira dela entrou num limbo porque ela é uma figura complexa, meio problemática, né? E aí ela meio que no início dos anos 2000, ela muda de religião. Ela vira muçulmana nessa época, não é? Não, ela vira muçulmana um pouco depois, eu acho, também. Ela muda muito, ela faz muita coisa. O fato é que ela era tipo assim… ela era considerada instável e difícil de trabalhar, então as pessoas não queriam se aproximar dela. Uhum. E aqui é uma das coisas mais bonitas que eles fazem, essas coisas com ela. Tipo, Special Cases é tipo assim, muito lindo. Ainda tem o Damon Albarn nesse disco, eu acho esse disco assim, muito lindo. Então, falando da Damon Albarn, acho que vale a gente falar do Think Tank, né? Descaçaço. Cara, esse aqui eu demorei mais pra embarcar, também eu lembro. Amiga. Demorei muito. Eu acho um bom álbum, assim, mas é um que eu não volto né? muito. Ele tava drogadito nessa época. Tava internado nas rehab, tava com cabecinha perturbada. Ele começou a gravar e ele saiu da banda nessa época. Pode crer, cara. Nós nem lembrava de nada disso, assim. Vou ler aqui, ó, os comentários dos nossos ouvintes ao vivo aqui. O Valmor Viana falou: Meteora do Linkin Park, Fallen do Evanescence. Sim, tocou muito. Ambos fazem aniversário em março. Discos que tocaram muito na MTV na época. Nossa, Evanescence é muito ruim. O mesmo Valmor também falou Body Language, da Kylie Minogue.
Não é ruim, não. Não o é Fallen ruim, é muito bom. É muito o Nick bom. é emo daquela época, daí ele recusava todas não essas enche o coisas, assim. saco. O Gabriel, Emily canta muito. o Gabriel Benevides falou Hail to the Thief, amo demais, mas também demorei pra curtir. Olha aí, teve os seus processos. Vou citar aqui rapidinho alguns discos que a gente acabou não falando. Pô, tem o Sufjan com Grits for Michigan. Sufjan Stevens com Michigan. Teve vários discos de música eletrônica legais que saíram nesse ano. Tem o Forte com Rounds, que talvez seja o primeiro grande álbum dele. Nossa, É um pode discão. crer. Teve o Manitoba com Up in the Flames. Manitoba era antigo nome do Caribo. Teve o último disco do Kraftwerk, que é o Tour de France Soundtracks. Então, assim, voltou. Fez com que eles voltassem a se apresentar. Teve Snow Patrol com Final Stroll. Teve o M83 com Dead Cities, Red Seas e Lost Ghosts, que é um descasso. Teve o Mil. Nossa, verdade. O Mil, que é aquela banda que a gente já comentou aqui algumas vezes, com Frangers, que é um disco bem legal. Tem o Black Keys com Freakness, desse ano também. O Renan, eu pensei que você ia citar o Rufus Wainwright com Want One. Eu nunca embarquei muito nesse álbum, mas eu gosto dele. Pra nossas gays eu gosto. Sempre é bom, mas... Ai, gente, tem a estreia do Kings of Leon e Young Manhood. Eu fui nessa. Puta disco. Nossa esse senhora. disco é bom pra caralho. É bom demais, Esse cara. usei a calça colada. Red Morning e Light, chapéu Molly's Chamber. Pô, Não bom lavou o demais, saco, né, cara. Eu tenho um testículo atrofiado até hoje, de tanta calça colada que eu usava. Isso era por causa do acústico do Rick Renner. Era calça de couro que não dava nem pra peidar, que o peido não saía. Era Rick Renner e Kings of Leon na veia todo dia, né? Esse disco é o se o Strokes resolvesse fazer o rock rural do... Ah, é bom demais, Boa. cara. Rock rural, ele e o que eu Júlio da gosto Gata. desses daqui da lista que eu nem sabia que tinha tanto tempo era o Chill Chill com uma Promise. Ai, sim. A capa Tem é vários horrível, discos mas eu gosto desse estranhos disco. ali desse ano. Eu gosto muito desse do The Renzo, Meadowlands, que é um descasso, meio indie, meio emo, bonito demais. Tem o Here Comes the Indian, do Animal Collective também. Sim, disco esquisitinho. Sucesso pra eles. Pra fechar, melhor disco... Nossa, tem Junior Senior com Don't Stop the Beat esse ano, que era maravilhoso. Tocou bem essa musiquinha, hein? Pra fechar, melhor disco nacional e melhor disco internacional. Maurício Almendola. Eu vou de Ventura e o Black Album. Boa. Isadora. Nossa, eu Que vou... difícil, que aí ninguém eu nem vou... imagina qual vai Eu vou de ser. Ventura e Room of Fire. É isso. Nick. Puta, eu não queria me repetir, mas eu vou de Ventura também e a estreia do The Mars Volta. Renanzinho. Álbum duplo, trilha sonora Mulheres Apaixonadas. Lindo! Internacional. Que acho que resume Tiziano uma época. Ferro, Tem o C. Embranato, Tiziano Ferro, porra. Maná. Entendeu? Tem Robbie Matchbox Williams. 20. No brasileiro sou Nossa. eu, porque tem Maria Bethânia, tem Fernanda Abreu, tem Luísa Posse. E ainda tem uma coisa iconic, que é Marília Gabriela cantando Você, com participação do Reinaldo Gianecchini. E ela fica, você, e ele faz. É muito ruim essa parte. É bom Pelo demais. amor de Deus. Todas essas eu canto no karaokê, caralho. E você, amigo? Pela luz dos olhos teus. Eu vou variar aqui, eu vou com Pitty, Admirável Chip Novo, pois Tudo. icônica. E de disco international, eu vou com The Rapture. Echoes foi um disco que mudou a minha vida, mas tem muitos discos Indie, maravilhosos hoje aqui. Esse do Rapture eu fui dar uma estudada, assim, no ano, e eu vi que a lista da Pitchfork daquele ano colocou esse em primeiro, o do Rapture. Jura? É, o disco do ano 2003? deles, Isso. Olha, não sabia. Esse aí Esse disco é é bom aulas. pra caralho. Aulas. Muito bom. E você que está ouvindo, quais são os seus discos favoritos de 2003? Conta pra gente lá no nosso Instagram, na edição desse programa, lista os seus nacionais, seus internacionais. Sentiu falta de algum disco? Sem problema, você pode comentar também que a gente lê na próxima edição do nosso podcast. Maurício Amêndola, você que tem um nome de chocolate, não sei, um nome gostoso, amêndola, tá vontade de comer. Hoje ele tá Diga aí seduzindo, Maurício. suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, o que você faz, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, principalmente suas dicas de hip hop, rap. É o Mal Amêndola no Twitter, tudo junto. Mal_Amêndola no Instagram e principalmente acompanho o Monkey Bus, onde eu sou editor e tem muita gente foda trampando lá, muitas dicas, muitas matérias e tudo mais. É isso. É isso aí. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.